Fala, meus queridos baronianos, tudo bem com vocês? Eu sou o Isaac, sou trainee aqui da diretoria de projetos e eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês e falar sobre esse tema que está muito em alta atualmente, que é agilidade. Espero que vocês estejam confortáveis aí, esteja tudo bem e que vocês aprendam alguma coisa aqui nessa troca de ideia e que seja muito interessante. Primeiramente, contextualizando o que é agilidade em si, né? Agilidade nada mais nada menos é a qualidade de você ser ágil. E a palavra ágil vem do latim agilitas, que tem dois significados muito interessantes, que é realizar com rapidez e fazer com que fique mais rápido. O fazer com que fique mais rápido é muito interessante a partir de que a agilidade ela tem diferentes significados dependendo do âmbito que você está inserido. Mas ele sempre vai unir esse conceito de rapidez com eficiência. Eu até brinquei aqui colocando a lebre com a tartaruga, né, que é um conto de criança que todo mundo já escutou, que ele retrata muito disso. A lebre, ela é muito mais rápida, isso torna até ela meio gananciosa, né? Que eles disputam uma corrida, para quem não escutou, não é possível que ninguém não escutou. Mas a lebre, ela é muito mais rápida, então ela dispara na frente na corrida e ela vai tirar uma sonequinha para tirar onda com a tartaruga. E a tartaruga, enquanto isso, vai no seu passinho, não para em momento algum, vai andando devagar e ganha a corrida enquanto a lebre está dormindo. Então, o que a gente quer fazer? Com esse conceito de agilidade, é a gente unir a rapidez da lebre com a eficiência da tartaruga. Perfeito? Falar um pouco sobre agilidade inserida em alguns âmbitos diferentes, né? Primeiramente no esporte. No esporte, a agilidade ela significa a habilidade de alterar a direção do corpo de forma rápida e precisa. Então todo mundo já viu, por exemplo, alguma jogada no basquete ou no futebol que um jogador consegue fazer um drible que consegue enganar o seu defensor e o defensor fica tipo esparramado no chão, ou ele vai para um canto e o atacante vai para o outro. Então isso é agilidade no esporte, é você ter rapidez com eficiência, com o mérito ou de você ir para a cesta ou de você ir para o gol. E eu até coloquei aqui uma referência que é o Scrum, que é a jogada que inspirou a metodologia ágil, né, que vocês já viram um pouco mais aprofundado ou vão ver. Mas essa jogada aqui que une vários conceitos, como trabalhar em equipe, de forma organizada e, enfim, é um conceito interessante aí que a origem dessa metodologia ágil foi essa jogada de rugby. Parece que não tem nada a ver, mas metodologias ágeis, elas surgem de pensamentos inesperados e disruptivos, e isso torna ainda mais interessante para a gente estudar sobre isso. Englobando o conceito, a agilidade está inserida em tudo. A gente que, por exemplo, está no meio de TI, a gente pode ver alguns cases de sucesso, né, como o iFood, Airbnb e Delivery, que foram aplicativos que fizeram isso. Eles tornaram os seus trabalhos, né, mais rápidos e eficientes. Por exemplo, se você está com fome, você abre o aplicativo do iFood, pede sua comida, em questão de minutos ela já está na sua mesa. Você não teve que ligar, você não teve que se locomover. O Airbnb é a mesma coisa, você está planejando uma viagem, em questão de minutos você reserva o seu hotel, o seu quarto, uma casa que você quer alugar. Então a agilidade está completamente inserida e faz total sentido no nosso âmbito da programação. E eu vou falar como ela surgiu em si e como esse conceito foi criado. O conceito de agilidade ele começou a ser falado no âmbito da programação com o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil que foi criado em fevereiro de 2001, quando 17 desenvolvedores se encontraram e reuniram ideias inovadoras. Esses 17 desenvolvedores são algumas figurinhas bem importantes para a história da programação. Eles formaram a Agile Alliance, que é a Aliança Ágil, e alguns nomes notórios aqui que você pode ver é o Uncle Bob, por exemplo, que é o escritor do Clean Code. Livro famosíssimo, você já deve ter tido algum contato ou já deve ter visto um pouco. Super recomendo, interessantíssimo. O David Thomas e o Andrew Hunt, que são escritores do livro The Programmatic Programmer. Jeff Sutherland e Ken Schwaber, que são os criadores do Scrum, que eu citei anteriormente, e é a metodologia ágil mais famosa, mais aplicada. O Ron Jeffries e o Kent Beck, que são os criadores do Extreme Programming, do famoso XP, que vocês também vão ter mais contato, além de outras mentes brilhantes que eu vou deixar na descrição, um pouco sobre a referência deles, os trabalhos que esses 17 desenvolvedores tiveram contato e, cara, é muito interessante. Então, o Manifesto Ágil foi conhecido como essa reunião entre essa aliança ágil desses desenvolvedores que, apesar de já utilizarem abordagens e métodos diferentes, eles utilizavam e compartilhavam do mesmo conceito sem saberem. Então esse Manifesto Ágil foi essa forma de racionalizar esse pensamento e tornar ele palpável
e uma grande bandeira da nova geração da tecnologia que ia quebrar alguns paradigmas tradicionais que eu vou falar para vocês agora. Primeiramente, a gente tem aqui esse primeiro ponto, que é os indivíduos e suas interações acima de procedimentos e ferramentas. A gente tem que entender que o desenvolvimento de software ele é uma atividade interpessoal. Então, a gente tem que prezar por essas relações interpessoais de uma forma bem saudável, que isso pode futuramente evitar problemas ou desgastes do time. E a gente tem que pensar isso muito antes de qual framework ou de qual linguagem a gente vai utilizar no nosso software. Em segundo lugar, o funcionamento do software acima da documentação abrangente. O maior indicador que uma equipe está se dando bem e dando certo é ter um software funcional e que seja útil. Então, você vai ver que o Manifesto Ágil ele várias vezes vai citar o cliente, então o funcionamento do software vai ter um valor agregado, que eu vou falar mais tarde para vocês. E ele não fala que a documentação abrangente não é interessante, é óbvio que tem que ter documentação, mas ele não fica grudado nessa documentação como nos métodos tradicionais. Em terceiro, a colaboração com o cliente acima da negociação e contrato. O Manifesto Ágil ele preza muito pelo cliente estando ativamente ligado no processo. Então, o cliente ele vai ver as melhorias constantes, as incrementações do projeto em si. Ele vai participar ativamente, não só na negociação e no contrato, mas como um pivô, uma pessoa muito interessante e necessária dentro de uma metodologia ágil. E por último, o quarto pilar aqui do nosso Manifesto Ágil é a capacidade de resposta a mudanças acima de um plano pré-estabelecido. A gente sabe que desenvolver software é um ambiente de alta incerteza e um ambiente muito dinâmico. Então a gente não pode se debruçar em um plano pré-estabelecido, a gente pegar esse plano e seguir à risca e surfar nele, achando que a gente não vai encontrar algumas coisas negativas, como problemas e erros, e a gente tem que estar aberto a feedbacks. Então essa capacidade de resposta é uma parada muito importante dentro do Manifesto Ágil das metodologias ágeis. Além dos 4 valores, os 4 pilares principais, a gente vai ter 12 princípios que a Aliança Ágil criou para a gente aqui, e eles vão servir como uma espécie de guia e de escolhas e métodos que a gente vai tomar nosso software de uma maneira mais ágil e mais eficiente. Eu vou passar por cada um deles aqui, eu vou só ler, eles são bem autoexplicativos, mas com certeza voltem, releiam, tatuem isso na cabeça de vocês, porque é uma parada extremamente importante. Primeiro, a gente tem: a nossa maior produtividade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. 2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. 3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. 4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. 5. Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e o suporte necessário e confiando neles para fazer o trabalho. 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio de conversa face a face. 7. Software funcionando é a medida primária de progresso. 8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. 9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. 10. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. 12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Então a gente pode mostrar aqui a diferença entre os métodos tradicionais e os métodos ágeis, comparando eles frente a frente em alguns pequenos pontos. Claro que tem mais diferenças, mas esses são os pontos principais. O tradicional ele foca na entrega final do projeto, né? Vai ter esse escopo, a gente vai seguir ele, a gente vai entregar isso. O método ágil ele vai ter entregas constantes ao fim de cada sprint, com o intuito de a gente ter feedbacks constantes. O tradicional ele vai seguir à risca o planejamento inicial e não vai alterá-lo. E a metodologia ágil ela vai ser totalmente flexível, totalmente dinâmica quanto às mudanças. É até orientado a essas mudanças em si. O tradicional ele preza por uma documentação na risca, né? E uma definição de ordem das tarefas de forma sequencial em si. E a ágil ele adapta o projeto focado na prática em si. A metodologia ágil ela faz muito mais sentido e ela torna o processo
muito mais interativo. Então, para a conclusão do nosso bate-papo aqui, eu selecionei 3 pontos que eu acredito serem muito importantes, os mais importantes. E, bom, primeiramente a gente tem a colaboração eficiente, equipes multifuncionais e auto-organizadas. No nosso Scrum que a gente roda aqui na Byron, vocês vão ter contato com isso diariamente. A gente tem equipes multifuncionais, então a gente tem o PO de vendas, a gente vai ter o Scrum Master, no nosso caso, o gerente de DPJ, a equipe de Dev e o stakeholder que vai ser o nosso cliente, que a galera de vendas vai fazer a ponte e vai dar a opinião direta. Então a gente tem uma colaboração, uma cultura da colaboração assim, e uma troca de conhecimento muito fácil e direta, que torna a equipe muito mais eficiente e ágil. 2. Resposta às mudanças. Como eu disse, as metodologias ágeis elas são orientadas a essas mudanças. Então a gente tem que fracassar rápido para que a correção do problema possa vir um pouco antes. Então esse ponto eu acho muito interessante, a partir do que no ambiente dev a gente vai ter contato com erros e a gente vai poder solucionar eles de maneira ágil. Em terceiro, é a entrega contínua de valor. Isso é ótimo para o cliente, porque o cliente ele vê o nosso produto, o produto dele, né, no caso, melhorando e sendo incrementado e que isso agrega continuamente um valor a ele, superando essas barreiras tradicionais de comunicação que não existiam antes. O cliente só recebia o produto, entre aspas, pronto. Então, finalizando, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para vocês, que é agilidade. É uma coisa que a gente vai ter contato diariamente, como eu disse, e é muito interessante a gente entender a fundo sobre essas metodologias, porque elas podem ser diferenciais no nosso futuro, no nosso trabalho, não só dentro da empresa júnior, mas tudo aqui é aprendizado, galera. Então, vamos jogar de cabeça aí, vamos ler, vamos procurar vídeo e vamos aprender, porque é muito interessante. Bora agilizar? Tamo junto. Valeu!